Ontem a presidenta Dilma Rousseff fez um pronunciamento que foi recebido mais ou menos da mesma maneira em todo o território nacional. E não precisa nenhum Ibope para fazer pesquisa, porque Jesus disse: se o Ibope não falar a verdade, as panelas clamarão. Olha só. Dilma Rousseff, olha lá, olha o pronunciamento da Dilma. Aí, olha que pronunciamento bonito. Olha São Paulo. Olha só. Olha São Paulo. Olha lá. Isso aí é São Paulo. O pronunciamento de Dilma Rousseff. Ó, tá lá ela e lá está o povo. Olha o divórcio. É um governo que se divorciou da maior parte da população, e os que não se divorciaram do governo são os que estão dentro da Bolsa Necessidade, ou da Bolsa Oportunidade, ou da Bolsa Corrupção, ou da Bolsa Favorecimento Imediato. E é claro, tem os fanáticos, aí tem em qualquer lugar. São os que gritam Dilma até morrer, PT até morrer, o mesmo espírito que grita renascer até morrer, universal até morrer. É um espírito PT-costal, fanático. Agora, isso aconteceu em todo lugar, pode voltar para cá. Aconteceu no Brasil inteiro, tem vídeos chegando aí de todos os lugares. O Carlão está aqui com a gente. Disse que lá onde você mora... lá de Vicente Pires eu consigo avistar Águas Claras. Ele é vizinho de Águas Claras, né? E então, assim, e uma amiga da minha filha chegou, foi estudar com a minha filha ontem e disse: tio, Águas Claras parou, só tem buzina e panelaço. Então, foi realmente uma coisa. Em Brasília também foi muito forte. Taguatinga, Brasília, em todos os lugares. Teve gente que me mandou do Ceará, do Rio Grande do Norte, de vários lugares, de várias capitais brasileiras, a mesma coisa. Agora, eu quero dizer uma palavra, e preciso que todo mundo preste toda atenção nisso, e é o seguinte: eu sou contra a Dilma no governo, eu sou contra o PT no governo. Acho que ele já teve a sua chance, já teve 12 anos de oportunidade, está indo agora para completar 18, e aí a profecia do Dirceu para mim, em junho mais ou menos, de 1998, primeira vez que ele me falou isso, nós estávamos sentados no restaurante 14 Bis, no aeroporto Santos Dumont, conversando sobre esse desgraçado dossiê Caimã. E eles querendo a minha participação, dizendo que sem minha participação aquilo não se viabilizaria. No meio da conversa e de tantas outras coisas, e de tantas confissões que hoje eu vejo aparecendo no jornal todos os dias, e ele me falou acerca delas em 98, eu verifico que a profecia dele não era profecia, era uma determinação estratégica, de dizer: nós, no dia que chegarmos a primeira vez, ficaremos no mínimo 24 anos. Ele não contava era com mensalão, com petroduto, com esses desmandos, cuja palavra desmando já não cabe nem para designar o que acontece, é banditismo mesmo. Eles não contavam com o fato da volúpia deles ser tão grande que a própria volúpia derramaria por todos os lados os excessos e as extravagâncias nunca antes cometidas na história desse país, nesse volume quantificado. Eu sou contra. Agora, expressei isso com toda a minha veemência até a eleição, até o segundo turno, no limite do razoável, no limite do bom senso, no limite da racionalidade, nos limites da constitucionalidade. Eu manifestei as minhas opiniões e apanhei de todo lado por manifestar essas opiniões. Mas eu perdi.
E quem quer que cria como eu crio, como você que não votou na Dilma, perdemos. E no argumento não interessa como perdemos, se houve manipulação relativa de urnas, com uma habilidade enorme para não deixar haver percepção dessa alteração e o ganho ser na soma, no cômputo geral e não em nenhuma forma de extravagância detectável. Não interessa. Nada disso interessa agora. Interessa é que tem um monte de coisas sendo averiguadas, Polícia Federal, Ministério Público, Corregedoria Geral da República, encaminhamentos para o Supremo Tribunal Federal, enquanto a Justiça Local de Curitiba prossegue as apurações. Isso vai desembocar em processos formais no STF, e se no STF esses processos formais atingirem uma quantidade de pessoas representativas, elas serão, enfim, julgadas, e acontecerá a mesma coisa que aconteceu no processo do Mensalão, conforme as gravidades das constatações serão equivalentes às sentenças. Se esse processo configurar de maneira irretorquível, não é porque a gente sabe, eu sei que o Lula sabe, eu sei, o Lula sabe que eu sei, todo mundo que conhece o Lula sabe que ele sabe. E todo mundo que trabalha com ele sabe que ele sabe, e que isso não acontece sem ele saber de nada, ele sabe de tudo. E a Dilma também. Sabem, souberam. Só não se tem a prova dele sabendo, não se tem uma gravação dele sabendo. E não adianta hoje que cheguem 3, 4 testemunhas e digam o presidente sabia ou a presidenta sabia. Não adianta. Tem que ter filmagem, olhe lá, pode ser montagem. Tem que ter qualquer coisa e mais. Tem que obedecer à tecnicalidade dos trâmites legais, do contrário é golpe, se não obedecer. Aí você diz, como o pessoal está começando a me pressionar ali, que eles me viram tão engajado antes das eleições, que eles acharam que eu iria me engajar agora na história do dia 15 de março, que por acaso é o dia do meu aniversário. E estão esperando que eu fale. Caio, convida, convoca, porque eles acham que eu sou como eles e eu não tenho nada a ver com eles. Eu reconheço o estado de uma bipolaridade perigosíssima instituída no Brasil. O Brasil é hoje um país bipolar. É um Brasil que tem uma população bem menor, mas infinita mais militante, radical, vociferante, raivosa, que tem sangue de tigre no olho. Estão alguns deles formando exércitos, milícias e outras coisas mais. E quem não forma, milita no espírito da milícia, e do ódio e da raiva. E tem mais, a Dilma manteve esse pessoal que trabalha na internet, e todos que trabalham na rua, pagos, do mesmo jeito que eles foram pagos para fazer tudo que fizeram durante as eleições. Eu tenho afirmação de pessoas de dentro me dizendo que essa moçada terminou a eleição, eles continuam pagos para ficar em cima, provocando a loucura. Isso de um lado da bipolaridade. De um outro lado, tem a população também bipolar, onde tem gente que não quer a Dilma a qualquer preço. Eu não estou nessa de não querer a Dilma a qualquer preço, depende do preço. Eu prefiro a Dilma como coluna do mal, esperando mais 4 anos para a gente esperar ganhar a próxima eleição, do que na precipitação do alinhamento com esse outro lado bipolar da história, você trocar 6 por meia dúzia, que é o que eu estou vendo que vai acontecer. O pessoal não quer a ditadura bolivariana, não quer a venezuelanização do Brasil, não querem os arbítrios que se configuram, os controles, os despotismos, as supressões de liberdade, e nem os aparelhamentos que fazem com que a democracia se transforme num populismo manipulativo, só isso. De modo algum aceitaremos isso, mas não a esse preço. Qual é o preço? É ir para o outro lado e unir o Lobão com Bolsonaro.
Pelo amor de Deus, o que o Lobão tem a ver com o Bolsonaro? Mas estão juntos na manifestação. O Bolsonaro, meu Deus, se disser venham os militares, ele diz aleluia. É o que ele está querendo. Eu não tenho nada a ver com o espírito do Bolsonaro. Não tenho a ver com nenhuma radicalização nesse nível. Tem outros que nasceram outro dia e ficam pensando que a ditadura militar foi uma delícia. 21 anos deliciosos. Pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão querendo, nem o que estão pedindo. Deviam ser meninos alienados vendo programas de televisão do Raul Gil, e sem saber o que estava acontecendo no Brasil, para poderem desejar a volta de qualquer ditadura militar. E mais do que isso, todo mundo tem o direito de ir à rua protestar. A população descontente tem o direito de pedir impeachment, paralisia. É direito, não estou dizendo que está seguindo a ordem constitucional, mas é um direito da democracia, o direito de se manifestar, o direito de falar. Tudo bem. Agora, veja bem, em nome de quem você vai reforçar a fala? Porque vai essa multidão para a rua e quem sobe no palanque? Quem sobe no palanque? Da última vez que eu vi em São Paulo, quem subiu no palanque foi o filho do Bolsonaro. Primeiro foi o Lobão, que dá uma validação na perspectiva do que está aí não dá. Aí vem depois, fala o filho do Bolsonaro, é a associação imediata com a militariedade, com o despotismo. Aí vem aquela fieira de radicais, ou militarizados, ou de uma extrema-direita que Deus me livre de ter no Brasil também. Então, gente boa, sinceramente, vocês nasceram ontem. Eu sou filho de um cara que foi atingido pelo golpe militar. Minha vida mudou radicalmente por causa daquele golpe. Radicalmente, nunca mais foi a mesma. Eu não tenho nenhuma saudade daquilo, mas, justamente porque não tenho saudade, é que não brinco com essas voltas. Eu quero o exército nos quartéis, a marinha nas suas bases navais e a aeronáutica treinando pilotos, conforme as definições constitucionais e pronto. Quero que a gente fortaleça o sistema de justiça, esse que vem das investigações do juiz Moro, em razão das ações da Polícia Federal, que tem que ser autônoma e independente. Quero que isso se transforme com sobriedade no que tem a pertinência de acusabilidade comprovável, para não ficar apenas campanha de difamação. E espero em Deus que o ministro não teorize quanto à justiça e nem dê nenhum tipo de zavascada no processo. Eu espero e conto com a integridade dele, com as de outros que estão lidando imediatamente com ele no processo. Graças a Deus, parece que o Lewandowski vai ficar só no caso de haver, na hora do julgamento, porque quem está ali é Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, algumas pessoas que estão menos aparelhadas pelo processo. Vamos ver o que acontece, quais são os encaminhamentos. Agora, vocês que vão à rua dia 15, tomem cuidado, para que vocês não reforcem um lado estranho. É como alguém que vai para uma manifestação do governo para fazer massa para aquela manifestação, e quem sobe no palanque diz: quando o exército do Stedley, como o Lula fez, vier para a rua, aí vocês vão ver o que é bom, como a gente sabe guerrear. Ou quem sobe lá são radicais, que tem o discurso deles reforçado pela presença dos inocentes úteis, de um lado e de outro. Então, sinceramente, eu preciso esperar o processo constitucional se cumprir. Agora, quem está te falando aqui foi um indivíduo que representou a terceira instituição a pedir oficialmente o impeachment do Collor. A primeira que pediu foi, se não me engano, a Associação Brasileira de Imprensa ou a OAB. Uma das duas. Uma pediu num dia, a outra pediu no outro. E a Associação Evangélica Brasileira, da qual eu era presidente, eu não só escrevi um livro chamado A Bíblia e o Impeachment,
Porque naquele tempo todos os evangélicos eram contra o impeachment. Achavam que era crime contra Deus, baseado em Romanos 13, não tinham entendido nada. Escrevi um livro para dar uma base teológica, para dizer, vocês estão livres, é uma democracia, votem. E escrevi o texto que a Associação Evangélica aprovou, a mídia divulgou amplamente e nós protocolamos e entregamos nas mãos do ministro Bonhausen, que era o chefe da Casa Civil do governo Collor. Fui lá no Planalto, entreguei para o Bonhausen, falei, desculpe, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, mas o senhor é quem recebe a documentação e nós não aguentamos mais, nós queremos essa presidência fora dessa república. E está aqui. E foi divulgação abundante. Aí vem um menino e escreve para mim, Caio, você não fez nada na época do impeachment do Collor, por que que... Você deve ter feito alguma coisa. Fiz, mas não fui cara pintada. Eu agi nos trâmites legais. E os cara pintadas não tinham o espírito do que está acontecendo agora. Você não viu baderna nos caras pintadas, não teve quebra-quebra, não teve nada. Foi uma manifestação cidadã, ordeira, poderosa, simbolicamente esmagadora e não se quebrou nada. Não se destruiu o país, não teve vandalismo, não teve depredação e não tinha alinhamento ideológico em nenhuma direção. Eles só não queriam aquilo. E o que advogavam era a democracia, e não um partido, um modelo, um projeto, uma configuração já pré-estabelecida. A moçada está entrando nisso de gaiato. Não estou dizendo que você não proteste dia 15, mas veja em relação ao que você dá força, porque querer que a Dilma saia e que o Lula não volte e que o PT fique de férias de governança é o que eu desejo que aconteça por muitos anos. Mas não a esse preço e não a qualquer preço, porque eu jamais darei força para qualquer golpismo. Fiquem sabendo disso. Vai lá. Outra coisa que eu quero falar com você, meu amigo, é isso aí, ouça. A carta de Pero Vaz de Caminha termina com um pedido de emprego do autor ao rei de Portugal, para um parente que estava sem emprego. Era um outro momento, sociedade mercê, sem concurso público, etc. Rui Barbosa, numa das suas tentativas de ser presidente, dizia que a nossa república tinha virado uma privada. Elis Regina, durante a ditadura, começava uma música maravilhosa dizendo: caía à tarde feito um viaduto, fazendo referência a um viaduto envolvido em desvios de verba e problemas de materiais de segunda linha. A corrupção é histórica, é estrutural e ela não é do governo. Ela pertence a uma interpretação ética bastante difundida na sociedade e que envolve desde andar no acostamento, vim hoje da Unicamp, observando que as pessoas que estavam em grande quantidade no acostamento deviam estar reclamando da corrupção do governo. Ou seja, nós temos uma diluição da ética, no sentido aristotélico do termo, que é bastante grave no Brasil, e a corrupção é, como diria o Barão de Tararé, a negociata, é o bom negócio para o qual não me convidaram. Ou seja, eu sou absolutamente ético e probo quando se trata de atacar o negócio que não me favorece. E quando me favorece, é um jeito, é uma maneira, é o meu jeitinho clássico. E como é que o Brasil pode rever esse conceito? O Bob Juliano Fox aqui está aqui. A corrupção já faz morada no Brasil. Como é que a gente poderia inverter isso? Institucionalizar a ética? Bom, toda pessoa que faz morada pode ser despejada, suas terras podem ser realocadas. A corrupção é parte estrutural da sociedade brasileira, inclusive do governo. O que eu acho que mudou é que, além, como foi lembrado pelo Cado, maior capacidade de investigação, existe hoje uma sensibilidade pública muito mais forte, existe hoje uma vontade de um país diferente deste. Mas a mudança tem que começar na escola, com a não conivência com a fraude escolar, ela tem que atingir o governo, ela tem que atingir as famílias de pais que ensinam filhos, por exemplo, a técnicas pouco usuais ao concordarem que o filho copia um trabalho da internet ou outras coisas. E as pessoas que têm raiva da corrupção, que são muitas no Brasil, devem entender, e devemos todos entender, que esse é um processo estrutural, orgânico, que começa na educação das crianças, sobre a educação sobre o que é mentir e não mentir, e do que é seduzir ou não uma criança, com elementos de corrupção. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Esse é um elemento de corrupção que começa muito cedo. O governo é a parte mais trágica, porque esse dinheiro que está saindo desses lugares não está indo para a educação, não está indo para a saúde. As pessoas estão morrendo
nos hospitais porque está sendo desviado dinheiro. O governo é a parte mais trágica porque a arrecadação de todos os nossos impostos, que é uma fábula extraordinária, cai justamente nas mãos desse poder que, em já sendo previamente corrompido, age na direção da corrupção. Agora todos nós somos. A Dilma está lá por tua causa. O Lula também. Antes dele, os governos que nos precederam. Eu nasci com meu pai, meus tios, amigos da família reunidos todo sábado e domingo na casa da minha avó, ou lá em casa, tomando um esquinho. Meu pai não bebia, mas todos os irmãos tomavam um esquinhozinho e batendo um papo, e o papo era quase sempre político, sobre a corrupção do Brasil. Faz 60 anos. O pessoal não mudou de assunto. Não, sobre a corrupção no Brasil. E era uma pouca vergonha, e era isso. Aí vem, você lembra? O Jânio Quadros, qual era a campanha dele? Era da vassourinha. Era varrer a corrupção no Brasil. Por que veio o golpe militar? Para varrer a corrupção no Brasil. Era corrupção e comunismo. Era um comunismo corrupto e uma corrupção comunista. Era o argumento. Aí o que a gente teve? A gente teve um governo militar corrupto. No tempo do governo militar, meu Deus, é que os números eram diferentes. O que se roubava naquele tempo chocava tanto quanto o que se rouba hoje. Só que os montantes eram diferentes, o dólar valia menos, tudo valia menos, a gente tinha inflação. Então, até para avaliar a importância das quantificações, era uma coisa menor, além do que circulava menos dinheiro no mundo, no Brasil, tem um monte de coisas, mas havia uma certa equivalência, se você leva em consideração as desproporcionalidades históricas. Se você as considera, tem uma certa equivalência. Aí vem o Collor, que desses impeachados foi o cara impeachado pela razão objetiva menor, extremamente particularizada. O Collor não fez nem de longe o que o PT fez do Lula, que foi fazer o nosso parlamento um parlamento, mesmo de lamento, não é? Um parlamento, bem lamento, um par corrupto. Enfim, foi o que aconteceu. Porque agora tinha preço, mesada, tudo. E o que foi sucedido pelo esquema da Petrobras, que já prevalecia, já existia simultaneamente, chegou com níveis de sofisticação muito maior. É um esquema empresarialmente bem montado. E que, interessantemente, foi descoberto por causa de um erro aqui num posto de gasolina em Brasília. Do contrário, estava aí rodando até hoje esse negócio. Foi aquela ponta que foi sendo puxada e veio essa coisa monumental. Agora, eu e você somos corruptos. Quando o governo americano, no final do governo FHC, na década de 90, fez um documento dizendo que a corrupção no Brasil era endêmica. Lembram desse documento? O bafafá que deu? O Brasil quase corta relações com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, recomendando às empresas americanas em relação a como se aproximarem de empresas brasileiras, disse: tomem todo cuidado, porque lá, se uma empresa fizer um acordo com uma empresa corrupta, e por causa da corrupção da empresa no outro país, a empresa americana fizer concessões corruptíveis, quem vai para a cadeia é o CEO e o presidente da empresa lá, e fica no mínimo 20 anos na cadeia. Não tem apelação, é quase crime hediondo fazer isso contra a população lá. Então eles disseram: cuidado, porque vocês só vão receber essas propostas. E se vocês entrarem nessa, vão fazer grandes negócios imediatos e vão perder 20 anos da vida presos e nunca mais vão se recuperar. Então, porque a corrupção é endêmica, tomem todos os cuidados. Pronto. O FHC ficou furioso, o governo do PSDB,
e todo mundo pedindo explicações, até o PT, que era contra, mas é xenófobo até a alma, queria uma retratação americana. E eu olhei para aquilo tudo e digo, mas, meu Deus, os Estados Unidos só disseram a verdade, a corrupção é endêmica. Eu provo essa corrupção em todos os lugares o dia inteiro. Quando eu vejo, eu estou praticando. Eu estou praticando quando o cara chega e diz, olha, pastor, a fila é longa pra caramba, mas se o senhor quiser eu dou um jeitinho, jogo o senhor já do lado de lá. Aí eu digo, ô irmão, que bênção, obrigado. Mas eu pratiquei uma corrupção em nome do meu tráfico de influência. Do meu reconhecimento, conhecimento, história. E agora que eu estou ficando mais idoso e gosto de andar com bengala, não é porque eu esteja manco, é só porque eu gosto, desde o tempo do meu pai. Aí junta a cara já cinza, com 50 tons de cinza, e a bengala e não sei o que, e todo mundo me conhece, aí se puderem já me jogam lá na poltrona. Frequentemente eu tenho que dizer não, obrigado, eu prefiro andar nessa fila até o fim. Porque é uma forma de contravenção em relação ao meu próximo. Por exemplo, eu tenho que renovar minha carteira de motorista, mas a minha tentação toda hora é fazer o exame de vista e aceitar a oferta de 2 ou 3 amigos que dizem, eu vou pular a etapa inteira de você ter que fazer aqueles testes chatos que você já sabe, isso e aquilo outro, você só vai para a prova final e vai embora. Dá uma vontade enorme de aceitar, mas é uma corrupção que eu vou praticar. Contra o sistema, contra quem entra na fila, chega às 5 da manhã, cumpre a coisa inteira, e eu sou quem, além deles? Um mortal que tem algum tipo de adereço social diferente da maioria, e é só isso. Usar isso é tráfico de influência em meu favor, corrompendo um processo de ordenamento da vida. E que eu salto por cima porque eu sou o Caio Fábio. Então tudo está presente em tudo. Nós somos corruptos mesmo. Se chegar um senador no DMV, nos Estados Unidos, Departamento de Veículos, no Detran local, ele vai entrar na fila, vai fazer tudinho. Graças a Deus a fila lá é rápida. Você chega 2 horas antes, 2 horas depois está saindo com a carteira renovada ou nova. Não é essa burocracia, o que facilita extremamente. Mas, por causa dessa burocracia, a tentação a entrar no esquema da corrupção é para todo lado. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, o próprio espírito de ser crente já é um espírito corrupto. Porque a gente acredita que todo mundo que não faz parte da confraria eclesiástica da igreja não tem orações respondidas. É o tráfico de influência de Cristo. Não tem um canal com Deus. Vertical, né? O lobby, não tem o lobby da cruz, não tem o lobby de Jesus. E hoje em dia já não é mais nem o lobby de Jesus. É o lobby da campanha, é o lobby do dízimo, é o lobby do dinheiro, é o lobby da frequência, mas é tudo corrupção. Até Deus, no imaginário cristão, é um corrupto. É um corrupto que não resiste uma grana, que aceita uma propina. Porque nós somos filhos do rei, ele é o rei. Quem não faz parte dessa confraria não tem esses privilégios. E é isso que é feito, em nome de intimidade com o Pai. É o cara que fica orando, Senhor, eu estou todo errado, ele está todo certo, mas eu te peço que o mal caia sobre ele, que tu me poupes, porque eu sou teu filho. Toda hora é a corrupção do coração humano, que em Romanos 13 é descrita em níveis essenciais e conclui dizendo, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, todo mundo é uma miséria só. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas a gente nessa hora fica achando que a Dilma está lá porque ela chegou no peito e na raça. Não, você colocou. E nós colocamos, e tem mais. Na primeira eleição do Lula, eu coloquei. Porque ele já tinha me traído em 98, 99, 2000, já tinha feito barbaridades, já tinha dado um depoimento mentiroso, que no dia que esse processo acabar, eu vou publicar as falas do Lula que estão nos autos. Nunca vi um cara mentir tanto.
Mas apesar disso eu votei nele em 2001. A Adriana não entendeu, eu digo, eu vou votar, porque pode ser que ele tenha sido mal comigo. Só comigo. Mas se ele disser que vai fazer o que ele diz que vai fazer com um coração bom, eu prefiro dizer em relação a mim, ele foi um diabo. Mas que ele faça esse programa e ele ajude as pessoas e encaminhe o Brasil na direção de ser um país respeitável. Aí começam as políticas externas associadas ao banditismo internacional, começam os vínculos todos com tudo que tinha de marginalidade perversa, paramilitar e despótica no mundo inteiro e na América Latina, e as bolsas de controle, de domínio, o aparelhamento estatal. Aí pronto, aí eu digo, não dá. Enquanto foi só contra mim, quem fica dizendo assim, o Caio tem um ressentimento, eu não tenho ressentimento nenhum do Lula. Só sei que ele é um cara sem caráter nenhum. Mas enquanto a falta de caráter dele, ou o mau caratismo dele foi comigo, não me abalou tanto. Ele fez isso em 98, em 2001 eu votei nele. E quando ele subiu na plataforma na Avenida Paulista, eu chorei com a Adriana, na frente da TV, impusemos as mãos e oramos. E dissemos, Senhor, tu sabes como comigo ele foi um calhorda mentiroso, mas tomara que tenha sido só comigo. Tomara que quando ele pensar no nível e na dor desse povo, dessa população toda, ele bote a mente num foco honesto na direção de ser presidente. Foi a nossa oração, com lágrimas e tudo, e minha mulher, minha testemunha. Então nunca, jamais eu vou pregar o Evangelho tendo no coração qualquer coisa que não seja o que Jesus ensinou para ter, meus amigos, em relação ao Lula e a qualquer um. Agora, eles estão lá porque a gente botou, e eles foram mantidos agora pela nossa corrupção. Você não votou nele. Foram outros que votaram na corrupção, como alguns me disseram aqui. Caio, você tem razão, mas eu escolhi votar nesses novos ladrões. Então você disse que você é corrupto, e todo assim que assim fez. Agora, vamos ter calma, para não haver essas radicalizações e não trocarmos 6 por meia dúzia. Vai ser a mesma coisa. Só você que não conhece a história, nem o significado das coisas, e vai na valsa dos fluxos facebookianos, é que vira bucha de canhão e massa de manobra. Crente que está cheio de lucidez e não discerne a quantidade enorme de teorias da conspiração que manipulam a sua vida. Vem e vê TV. O canal é você.